Olá, meu nome é Alessandro Rodrigues, eu sou juiz de direito em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, e vou falar um pouquinho sobre a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento é um ato processual público presidido pelo juiz de direito, que tem também a participação das partes e dos demais sujeitos do processo, e tem como objetivo principal a produção de uma prova oral para a instrução do feito. Por ser também um ato complexo, a audiência de instrução e julgamento tem também como objetivo a tentativa de conciliação entre as partes, os debates das questões de direito e de fato, e também o julgamento da causa. A audiência de instrução e julgamento é um ato formal e, por isso, ela deve ser registrada em um documento denominado de ata de audiência, onde todos os acontecimentos devem ser registrados nesta ata. A audiência também ela pode ser inteiramente gravada em áudio e vídeo pelo juiz de direito e também pelas partes, independentemente da autorização do juiz. Entretanto, para que as partes possam gravar a audiência de instrução e julgamento, é necessário que elas informem previamente o juízo, em cooperação processual e em atenção ao princípio da boa-fé processual. A audiência de instrução e julgamento não é um ato obrigatório do processo. Ela só vai acontecer para aquelas demandas em que há necessidade da produção de uma prova oral. Portanto, naquelas demandas em que há julgamento antecipado do feito, a audiência de instrução e julgamento ela é dispensável. Antes da realização desta audiência de instrução e julgamento, necessariamente deve existir no processo uma decisão de saneamento e organização do feito. Esta decisão ela pode ser proferida pelo juízo em gabinete ou numa audiência própria para este ato. Esta decisão de organização e saneamento do processo, que precede a audiência de instrução e julgamento, ela realiza-se para que o juiz possa conhecer todas as questões processuais alegadas pelas partes, também para que sejam fixados os pontos controvertidos objeto da prova, também para delimitar as questões de direito e de fato relevantes para o processo. O juiz também, nesta decisão, vai distribuir o ônus subjetivo das provas e designar a audiência de instrução e julgamento. As partes saem devidamente intimadas para comparecer, portanto, a esta audiência de instrução e julgamento. E na data da audiência, é feito o pregão pelas partes, o pregão das partes, digo, através do oficial de justiça, onde as partes e seus advogados são chamados para comparecer até a sala de audiência. Na sala de audiência são registradas todas as presenças e dá início, então, à realização desta audiência de instrução e julgamento. Durante o exercício da audiência de instrução e julgamento, o juiz pode exercer um poder de polícia, na qual o artigo 360 do Código de Processo Civil incumbe-lhe diversos poderes, entre os quais o de manter a ordem e o decoro durante a audiência, de ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportem de forma inconveniente. Também o juiz poderá requisitar, quando necessário, força policial e deve tratar todas as pessoas, as partes, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública com urbanidade durante a realização desta audiência. A audiência de instrução e julgamento, ela também pode ser adiada em 3 hipóteses. A primeira é por convenção das próprias partes. A segunda hipótese de adiamento da audiência de instrução e julgamento, ela acontece por ausência de algum sujeito do processo que necessariamente deveria participar deste ato. Essa justificativa ela deve ocorrer até o momento em que é aberta esta audiência de instrução. E ela também pode ser adiada no caso de atraso injustificado da sua abertura por prazo superior ao da hora determinada para o início do ato. O não comparecimento das partes, sem motivo justificado na audiência de instrução e julgamento, também acarreta consequências jurídicas, sendo a primeira delas o prejuízo na tentativa de realização do acordo, salvo se a parte estiver representada na audiência por advogado com poderes constituídos para fazer acordo durante o processo. E, na hipótese da parte ser intimada para comparecer à audiência para prestar o depoimento pessoal
e se ausentar injustificadamente, haverá também a presunção de veracidade em relação aos fatos controvertidos alegados pela parte contrária. Se não comparece na realização desta audiência o advogado, o defensor público ou o promotor de justiça, o juiz poderá, como faculdade, dispensar a produção da prova requerida pela parte representada pelo ausente. Isto é uma faculdade concedida ao juízo nos termos do artigo 362, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Aberta a audiência, existirá uma ordem cronológica de realização dos atos processuais durante a instrução e julgamento. O primeiro ato processual a ser realizado é a tentativa de conciliação entre as partes pelo juízo. Se for formalizado um acordo, ele deve ser registrado seus termos na ata de audiência e o juiz proferirá uma sentença homologando este acordo. Não havendo o acordo entre as partes no início da audiência de instrução e julgamento, o juiz dá início, então, à fase de instrução, com a realização das provas orais requeridas pelas partes. A primeira prova a ser produzida é a oitiva do perito judicial e de seu assistente técnico, quando requeridos as suas oitivas pelas partes para esclarecimento do objeto da perícia já realizada. Encerrada a oitiva do perito e dos assistentes técnicos, passa-se então a oitiva das próprias partes em depoimento pessoal, primeiro pelo autor e depois pelo réu. Encerrada a oitiva em depoimento pessoal, aí sim tem início a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. As testemunhas são ouvidas primeiro as do autor e depois as testemunhas arroladas pelo réu. Encerrada a oitiva de todas as testemunhas, o juiz vai declarar o encerramento da fase de instrução e passa-se, ato seguinte, à fase dos debates, onde as partes apresentarão as suas alegações finais no prazo de 20 minutos de forma oral, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. Naquelas demandas em que as questões de fato e de direito são complexas, o juiz pode substituir as alegações finais orais por alegações finais através de memoriais escritos, no prazo sucessivo de 15 dias para cada parte. Se o processo for eletrônico, o juiz pode designar o prazo comum de 15 dias para que as partes apresentem as alegações finais. Apresentadas as alegações finais, a audiência de instrução e julgamento se encerra com a realização da sentença por parte do juiz, onde ele então irá julgar o feito de acordo com as provas que foram produzidas durante o curso da instrução processual. Há a opção também que o juiz, naquelas questões mais complexas, profira a sentença no prazo de 30 dias. Encerrada a audiência, as partes saem devidamente intimadas de todos os atos processuais realizados durante a sua instrução. Essas foram as principais informações em relação à audiência de instrução e julgamento. Agradeço a todos, até a próxima.